A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, seja bem-vindo ao seu programa, o programa da sua família, do seu casamento, toda sexta-feira às 20 horas, Bem Casados, esse programa aqui que já se tornou muito querido da nossa igreja e quem sabe de você aí que pertence a outra igreja, nos assiste de longe, de outro estado, deixa aí no chat o estado que você pertence e fala com a gente. Deus abençoe muito a sua vida. Talvez você já me conheça aqui como pastor Vinícius, da sua grande igreja missionária, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas eu gosto de me apresentar também, como a gente fala lá no ECC. O que é o ECC mesmo, Michele? ECC é o Encontro de Casais com Cristo. Ficou curioso? Saiba mais através da nossa igreja, só posso falar isso. E lá no ECC a gente diz assim: eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casado. É isso aí. E o programa de hoje está sensacional. Um casal querido. E esse tema que a gente vai falar daqui a pouco é precisamos falar de adoção. E o casal, a gente já convive com eles há algum tempo. E o pastorzão que vai estar, inclusive, trazendo o seu testemunho com a sua esposa, é um grande amigo, mas daqui a pouquinho vocês vão conhecê-los. Mas como a gente também sempre faz, antes de começar o testemunho do casal aqui, conhecer os nossos convidados, a gente ouve a voz do Criador. E por isso a gente faz o nosso momento devocional. Se você pode aí, abra a sua Bíblia comigo, em Romanos 8. A gente vai ler do versículo 12 até o versículo 17. Romanos 8, de 12 a 17. E aí eu vou pedir para a Michele nos ajudar aí na leitura da palavra. E eu quero compartilhar alguns aspectos, justamente quando a gente conecta a devocional ao tema do dia de hoje. Adoção, precisamos falar de adoção, mas antes disso tudo, Deus nos adotou primeiro. Lê pra gente, Michele, por favor, o texto de hoje. Vamos lá, Romanos 8, de 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos, a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Esta é a palavra do Senhor, em que Paulo está nos lembrando aqui que somos filhos e herdeiros. Só que eu queria destacar com você o versículo 15, que aqui na Nova Almeida Atualizada diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você que o espírito de adoção que nós recebemos de Deus é esse através do qual nós podemos ser chamados de filhos. E somos adotados em Cristo, porque quando Paulo também nos diz que somos revestidos de Cristo, Deus nos enxerga como filhos e agora adotados para um relacionamento pessoal. Então você e toda a sua família que conhece a Cristo, e aí principalmente você e o seu cônjuge, uma só carne, vocês são irmãos também, adotados em Cristo. O seu próximo, mais próximo, foi junto com você colocado diante de Deus como filho. E para esse relacionamento pessoal com o Pai Celestial, os filhos são amados incondicionalmente e têm livre acesso a esse Pai. E por isso é que a gente, através desse amor incondicional, se sente seguro. Não há mais insegurança. E não é bom chegar em casa, ao convívio do lar, e, por que não dizer, quando estamos na presença de Deus, todas as vezes que voltamos para os braços do Pai, quando passamos por algum tipo de tribulação, temor ou medo, é bom sempre voltar para casa. E a casa, nesse sentido, é esse relacionamento com Deus Pai, que cuida, inclusive, do casamento dos seus filhos. Por isso, em segundo lugar, eu quero compartilhar com você que essa liberdade nos traz aqui no texto que nós não precisamos mais viver outra vez atemorizados. Por quê? Porque a adoção em Cristo para chamarmos Deus de Pai
nos liberta da escravidão de todo medo. E esse medo, muitas vezes, é o medo do nosso próprio esforço. Será que eu vou conseguir? Da minha performance? Porque muitas vezes eu quero justificar o êxito em alguma coisa, seja na profissão, seja na carreira, seja na própria família, com o meu esforço. Só que quando eu sou livre dentro dessa adoção do medo, eu já não preciso mais me esforçar. Por quê? Porque eu sei que em Deus Pai eu tenho toda a segurança. E adotado em Cristo, eu sou livre desse medo. E é por isso que eu posso clamar nos momentos de dificuldade, nos momentos de tentações, muitas vezes, que afetam o casamento. Eu posso ir para um lugar secreto de oração. E esse lugar, muitas vezes, é o quarto da sua casa. E dizer: Abba, Pai, Paizinho, me socorre. E quando a gente pensa nisso, não só no espírito de adoção, que nos traz para um relacionamento pessoal, na liberdade que há em Cristo, que nos livra de todo medo, simplesmente da performance humana, mas agora confiados em Deus, o que a gente recebe é o que o texto nos lembra no versículo 17, que somos co-herdeiros com Cristo e por isso nós temos uma herança eterna, e essa herança eterna a gente compartilha com quem está do nosso lado, porque ambos foram adotados em Cristo e por isso, como co-herdeiros, nós podemos desfrutar das bênçãos no dia de hoje e das bênçãos da eternidade. Você crê nisso? Se você crê, entrega o teu casamento ao Senhor, entrega a tua família e diga: Senhor, o meu casamento, a minha esposa, o meu esposo, nós fomos adotados em Cristo e por isso nós temos um relacionamento pessoal, nós por isso agora somos livres de todo medo e a nossa herança é o próprio Deus. Que Deus abençoe muito o seu casamento, que você se lembre sempre disso. Você pode clamar: Paizinho, porque você foi adotado em Cristo. Deus abençoe muito a sua vida. Não é isso, Michele? É isso aí. Agora a gente vai finalmente ouvir o testemunho desse casal convidado de hoje. Tudo começou em 2000, quando os dois se conheceram no seminário Betel Brasileiro. Flávio convidou Simone para ir num culto missionário, e em outubro começaram a namorar. O primeiro passeio do casal foi num encontro evangelístico. Nesse período viveram muitos milagres de Deus. Em 2001 eles se casaram e 4 anos depois engravidaram do primeiro filho. Mas durante a 6ª semana de gestação tiveram uma notícia muito difícil: perderam o bebê. 2 anos depois engravidaram de novo, mas a gestação mais uma vez não foi para frente. Após essas experiências, decidiram investigar e, com a ajuda de vários médicos, Simone descobriu a real dificuldade que seria gerar um filho. Nesse período de oração e apoio de amigos, decidiram adotar uma criança. Conheça agora todos os detalhes dessa história no Bem Casados. Estamos de volta com o nosso casal aqui. Sejam bem-vindos, Flávio, Simone. Muito obrigada por contarem a história de vocês aqui. É uma história bem legal. Eu acho que é um assunto que não é muito conversado publicamente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Alegria nossa do convite, do prazer de estar com vocês. Estar com vocês é uma bênção, né? A alegria nossa de poder contar e compartilhar essa história. A gente espera que o pessoal curta. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês aí um pouco da experiência que Deus tem nos dado com relação à paternidade, à maternidade. Eu espero que a conversa de hoje possa abençoar a sua vida, a sua família e, de repente, quem sabe, né, abrir os seus olhos para outras possibilidades. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Boa noite, Pastor Flávio. Boa noite, Simone. Boa noite, Deus abençoe muito vocês. Amigo. Obrigado pelo carinho de vocês aqui. Eu queria já passar para a Michele e a gente vai entrar nessa história que diz assim: precisamos falar de adoção. É isso aí. A adoção, né? É um tema que não é muito, como eu falei, não é muito falado publicamente, existe ainda um certo tabu sobre esse assunto, mas acho que a gente pode e deve, né, falar sobre esse assunto de forma bem clara, bem simples, né? Como que Deus cuida dessa questão no nosso coração, primeiramente. Exatamente. Assim, né?
E aí vamos começar do nosso início. Vamos contar a história de vocês, como vocês se conheceram, como foi o namoro. É porque, antes de mais nada, assim, antes da adoção em si, de Isso. falar aqui, mas a verdade é que vocês adotaram o coração um do outro, não é isso? Então, como tudo começou, né, É Michele? isso aí. E aí? E aí? Quem começa? Você contar melhor. Como vocês se conheceram? É isso Aí aí. eu vou ajudando. Nós nos conhecemos no seminário. Olha aí. Então, Bom lugar para casamento. Bom lugar, Ambos gente. faziam seminário, ambos eram Ambos. seminaristas. Nós dois éramos seminaristas. Eu tinha pouco tempo de convertida, eu tinha terminado a faculdade. Olha aí. E aí eu falei, bom, não vou partir para uma pós-graduação, não vou fazer nada disso. Eu vou, já que eu tenho que me capacitar para ir para o mercado de trabalho, eu também quero me capacitar para estar na obra do Senhor. Olha que legal. E eu fui para o seminário. Só que um pouquinho antes de ir para o seminário, eu acho legal contar essa história. Eu me converti já com 20 anos e eu já tinha passado por algumas experiências que não foram legais, principalmente nessa questão de relacionamento. Uhum. Então, quando eu me converti, a primeira oração que eu fiz foi: Deus, eu quero muito me casar, eu quero muito ter filhos, eu quero muito ter uma família. Uhum. Mas eu já sofri tanto, eu quero que esse marido, essa família, seja algo que nasça no seu coração para mim. Olha aí. E eu só tenho algumas coisas que eu gostaria de pedir. Antes de te conhecer, eu sempre busquei nas pessoas aquilo que eu achava importante. Só que agora eu quero aquilo que é importante para o Senhor. Olha aí. E eu quero um homem que seja um homem de Deus, em primeiro lugar, um homem que tenha ministério e um homem que seja comprometido com o Senhor e com a tua palavra. Porque se ele for comprometido com você, ele vai ser comprometido comigo, ele vai ser comprometido com a minha família. E ele não precisa ser rico. Por quê? Porque nós vamos ser Essa uma parte família que dependemos do Senhor. E foi assim que eu orei. E eu falei, eu também não vou procurar namorado. O namorado vai vir na minha igreja. Não sei se todos acreditam dessa forma, mas foi dessa forma que eu orei. Você pediu e Deus ouviu a sua oração, né? Ouviu. E aí nós estávamos no seminário. Eu não vi, em um ano de seminário, eu nunca vi o Flávio no seminário. Mas quando eu cheguei um belo dia na minha igreja, quem estava lá? Na igreja. Na igreja. O Flávio. E aí quando ele olhou pra mim, seus olhos brilharam, né, amor? Fala. Muito. Ele paralisou, mas foi Muito. sério mesmo. Ele paralisou, ele ficou assim pra mim. Falei, Deus, o que tá acontecendo? Eu comecei a olhar, falei, tem alguma coisa errada. Como a gente diz lá na vila, né? Ficou pagando um pau, né? Pagou o pau e ficou olhando ali. E aí, eu falei, bom, ele tá me paquerando, né? E aí, depois se confirmou, porque no seminário ele começou a me rondar, me cercar. E aí nós passamos por um período de oração. E nós decidimos aí, depois de um tempo de oração, que nós iríamos começar a namorar, Olha só. né? E aí, em outubro... Reclamou que eu orei muito. Reclamou que eu Começou a orar muito, falei, Deus, mas a gente precisa de um Reclamou que eu tava só contato orando. pra ver Mas se você vai dar pediu um certo, cara crente, né? Você pediu um cara crente, Eu o já cara tava que quase mudando a oração. Falei, Senhor, crente, Não tão crente, mas não brincadeira. tão crente, brincadeira. o cara tava orando, né? E Mas aí eu, nesse período de oração e nessas conversas que nós fomos tendo, eu pude ver tudo aquilo que eu pedi a Deus no Flávio. Muito bom. Eu legal. pude enxergar isso nele. Mas tem um pedaço aí que eu fiquei assim, interessado em saber, né? Você não tinha visto o Flávio no seminário o tempo não todo. tinha. Mas ele já tinha te visto lá Eu no não seminário? sei. Já. Olha aí. Já Segundo tinha. as intenções, irmãos, Aí, olha tá isso. vendo? Porque um grande amigo meu era da igreja da Simone, né? E... A sua ida na igreja dela foi intencional ou não? Não, eu andava muito com o Cleiton, né? Um grande amigo. Então a gente andava muito juntos. E nos cultos, nas conferências, os trabalhos de seminário. Mas quando a Simone vai para o seminário, ele me fala, ó, tem uma irmã da minha igreja que veio para o seminário, né? Porque a Simone foi por causa dele, ele divulgou o seminário lá, né? Ele foi o primeiro seminarista da igreja dela. Então, quando ela chegou, eu já sabia que era da igreja do Cleiton, que era um caminho, né? E aí eu fui chegando. E aí resolveu ir lá na igreja dela. Primeiro eu tomei um bolo, né? Porque eu me aproximei, aí consegui me aproximar. Não, o bolo foi depois. Foi depois? Foi depois. Porque eu convidei a Simone para ir numa conferência missionária que a Margareta, na época, ia falar.
e na época do Timor-Leste, né, e tal. Eu convidei, fiquei esperando e fui para a conferência, fui pro local, falei, acho que ela vai chegar. Eu não tinha dito nem sim, nem não, né, e tal. Aí não foi. Não foi. Não foi. Aí eu voltei para casa e tal, mas falei, vou persistir. Aí quando foi no outro dia, às 8 horas da manhã, o telefone tocou na minha casa. Aí minha mãe atendeu, ela entrou no Telefone quarto. fixo. Naquela Fixo. época era telefone fixo. Isso em Vale lembrar 2000. isso, telefone 2000. fixo. 2000. Ano 2000. A minha mãe entrou no quarto e falou assim pra mim, olha, tem um rapaz querendo falar com você no telefone, mas eu já vou te dizer, se você não casar com ele, você vai apanhar, porque a voz dele é linda. Ganhou a sogra ali. Pronto. aí? Lá, assim, gente, só um detalhe. O pastor Flávio, que está aqui do meu lado, a gente trabalha junto na Sociedade Bíblica do Brasil, né? A gente trabalha junto ali na Regional SBB. E aí a gente brinca, viu, Simone, lá na SBB, que é a voz de trovão. Eu fico imaginando essa voz do outro lado, lá do telefone fixo. Com a futura sogra. Com a futura sogra. Aqui é o radialista. Ela pensou que era um radialista, provavelmente. E aí, Simone? Depois quase se decepciona, né? E aí eu atendi o telefone, ele falou, olha, eu fiquei te esperando ontem lá, fiquei preocupado, você não apareceu. Rolou uma cobrança. Aí eu falei, não deu pra ir, inventei uma desculpa qualquer lá, né? E aí ele falou assim, mas eu comprei um presente pra você. Eu falei, nossa, mas esse moço é atencioso, né? Eu dei um bolo nele, ele ainda lembrou de mim, comprou um presente. Enfim, e aí nós começamos a orar, nós começamos a conversar muito. E em outubro de 2000, nós começamos então a namorar. Feriado, dia 12. Aí, irmão, olha só que eu tive que passar nessa vida. Era crente de verdade. Primeiro passeio como namorado. Você vai aonde? No shopping, no cinema. 2 de novembro, finados. Oi. Eu falei, vamos, amanhã é feriado, vamos fazer alguma coisa? Ele, vamos sim. Um amigo meu, ele vai ter um projeto na igreja dele e a gente vai fazer um evangelismo no cemitério da Vila Formosa. Ela pediu um homem crente, né? Deus respondeu. Respondeu. Aí minha mãe falou, vocês vão aonde? Eu falei, pro cemitério. Pro cemitério. Fazer o quê? Lá ele vai me dar flores. Nós vamos evangelizar. Só que assim, ele não fazia. Sem pagar nada. Na época ele não fazia evangelismo pessoal. Quem fazia evangelismo pessoal era eu. E aí ele me jogava pros túmulos e falava assim, vai lá, conversa com aquela pessoa que eu vou interceder aqui atrás. Eu falei, oh meu Deus. Missionários no namoro, né? Capelania no dia de final. Foi. E aí nós namoramos, começamos a namorar em outubro. Depois, em dezembro de 2001, nós estávamos nos casando. Olha, que legal. Um ano, mais ou menos, né? Legal. 2 meses. 1 ano e 2 meses nós estávamos nos casando. Então, E aí você já quando casou, você já planejavam os filhos para imediato ou não? Assim, quando nós planejamos e deu certo, né? Num ponto de vista, deu certo. Porque era assim, ficar 4 anos casados, né? A gente se ajustar como casal e fazer algumas coisas só nós dois, né? Naquele início de casamento e tal. E com 4 anos, a Simone teve a primeira gravidez, né? Então aí parou o remédio, parou o remédio já engravidou, né? Enfim. E aí foi a primeira perda, né? A primeira perda um pouquinho antes, né? dessa primeira perda. Nesses 4 anos, vocês ficaram trabalhando na igreja? Terminaram o seminário? Não integral, né? A gente terminou o seminário, mas eu tinha meu trabalho, a Simone, trabalho dela. E a gente servindo em missões, né? Eu era diretor de missões, Igreja Congregacional Paulistana em São Paulo. Eram os pastores Sérgio Máscoli e o pastor Heraldo, grandes amigos. E então nós servíamos muito em missões, evangelismo, nos projetos, né? Na escola bíblica dominical, sempre muito envolvidos, né? No ministério nessa época. Então a gente tinha a nossa jornada do nosso trabalho e aí tinha as nossas. Vocês também eram um casal missionário, né? Sempre. O que nos ajudou muito, que a gente sempre diz, é que a Simone, como solteira, já tinha esse compromisso com Deus, e ela era professora na igreja que ela fazia parte, ela estava muito engajada na educação, né? Eu engajado também já com missões e nos outros ministérios da igreja, né? Sempre fazendo muitas coisas. E quando a gente casa, isso só
a gente dá continuidade, agora não só, mas como, né, como os dois, né, uma só carne, mas os dois juntos. Então, a gente não teve dificuldade no casamento de servir juntos, porque a gente já fazia isso como solteiro, então deu muito certo. Vocês só passaram a fazer juntos como casados, né? E eu achei então isso só fortaleceu. E eu achei isso muito interessante, por exemplo, a gente vê menos hoje, você olha muito mais os homens indo para o seminário e as mulheres da igreja um pouco menos, né? Tem sempre assim uma disparidade muito grande e muitas vezes até por conta da denominação, às vezes não tem pastora, alguma coisa assim, mas é muito legal quando a mulher tem a consciência de ir para o seminário para se preparar melhor em qualquer área da igreja. Sim. Seja de forma missionária, seja na hora da educação, ensino, né? Da educação e do ensino dentro da igreja. Então, acho que fica aqui um belo exemplo, Simone, para as mulheres que nos assistem aí, que você pode ir para o seminário, não necessariamente para exercer um ministério, até porque dentro da igreja presbiteriana do Brasil, por exemplo, a gente não considera a mulher que pode ser pastora, né? Não existe mulher pastora na interpretação bíblica da igreja presbiteriana do Brasil. Mas a mulher pode ir para o seminário para ser uma missionária, para se preparar melhor no campo do ensino. Né? Se equipar, eu acho isso muito legal. E desenvolver aquilo investir que o no Senhor já conhecimento deu, da né? palavra de Deus, né? Desenvolver os seus dons, né? Como qualquer servo, qualquer como já diria, vocacionado. Como já diriam os antigos, a teologia é a mãe de todas as faculdades, né? Sim. Então isso é muito legal, muito interessante saber disso. Sim, saber disso. E aí, passado esses primeiros 4 anos, né, de casamento, os 2 missionários servindo, né, na obra, aí vocês engravidaram do primeiro bebê. Sim. Conta pra gente como é que foi, mais rapidinho essa. Nessa época nós estávamos servindo, o Flávio já era pastor, né, numa igreja em Caieiras, e nós estávamos servindo. E aí, nós não paramos para dizer assim, vamos ter um filho, agora nós vamos ter um filho. Aconteceu, né? Não teve um planejamento assim, mas nós já sabíamos que mais ou menos naquele período nós iríamos querer ter um filho, né? Depois de uns 4 ou 5 anos. E eu percebi que eu tava com sono, uma coisa medonha. Eu falei, Flávio, pelo amor de Deus. Aí falei, vou fazer um teste. E aí, eis que eu descobri que eu estava grávida. Estava grávida. Né? E aí foi uma felicidade, imagina. Primeiro sobrinho, primeiro neto, primeiro tudo. A minha mãe, os meus pais, os pais dele, estavam loucos por essa criança, né? Sim. E aí, quando nós fomos fazer a nossa primeira ultrassom, o médico falou, olha, não tem coração. Desse jeito, assim. Num osso, né? Não tem coração aqui. Não tem coração batendo, né? Aí eu falei... Aí ele falou, mas vai pra casa, vamos esperar mais uns 15 dias aí, porque pode ser que o coração bata nesse período. E aí fui pra casa, ela, olha, você faz repouso. E eu fiquei lá de repouso, angustiada, preocupada. E aí depois de 15 dias, nós vimos que realmente não tinha mesmo coração. Não tinha batimento cardíaco do bebê. Eram mais ou menos umas 6 semanas, né? Não tinha coração batendo. E aí eu tive que passar pelo processo de curetagem, né? Não sofri um aborto espontâneo. E nós fizemos então aí o processo de curetagem, que foi um processo muito dolorido para mim e para o Flávio, né? Nós ficamos muito mal mesmo. Ficamos mal, inclusive, porque assim, parece que a coisa... Nós tínhamos um casal amigo como irmão mesmo. Que ela ficou grávida na mesma época que eu. Sim. Não, é uma época assim, né? Porque vocês já passaram também, assim, mas parece todo mundo engravida, né? Sim. Parece todo mundo do seu lado, né? Na família, fora da família, no trabalho. Todo mundo engravidando, né? E essa era muito assim, porque eles eram assim, a gente dormia um na casa do outro. Eles eram como irmãos, são ainda, né? E o nosso bebê ia nascer em setembro e o deles ia nascer em outubro. E você imagina? Sim. Eu falei, criou-se toda aquela expectativa da E outra, das assim, que eu não gestações juntas, tinha né? um bebê, eu ia ter que acompanhar toda a gestação dela. Da sua grande amiga. Da minha grande amiga. E aí já começou o primeiro choque, porque assim, olha, o coração do meu bebê não bateu. Foi toda uma quebra de expectativa, né? Porque assim, seguido um padrão normal, né? Se a gente pode dizer assim, houve o casamento, os 4 anos, né, do casamento
normal, saudável. Sim. Aí veio a chegada do bebê que era, né, esperado por ela, né, na oração dela lá solteira, de casar e ter Sim. filhos. Bem, engravidou, perdeu o bebê. Né? Então, assim, já é o primeiro choque. Um vazio imenso. O vazio, né, que a mulher realmente se sente muito mal, mesmo sabendo que a gente não pode fazer nada. E aí teve esse agravante, né, de ter um casal amigo próximo, com um período gestacional igual. E aí, naquela semana que o coração do nosso bebê não tinha batido, nós chegamos na casa dos meus pais, eles estavam lá. E aí, por imaturidade, todo mundo muito novo, né? Olha o ultrassom do meu bebê. Colocou lá. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu entrei em depressão, eu tive que passar por um processo terapêutico, né? O Flávio teve que segurar uma barra grande, né? Porque além de ter a dor dele, ele teve que me suportar, me ajudar a caminhar, né? E como é que foi isso pra você, Flávio? Foi, assim, foi difícil, mas ao mesmo tempo, assim, uma graça que Deus dá, né? Então, eu consegui fazer, consegui acompanhar, consegui amparar, acolher. Tinha momentos que era o momento dela, né? Eu não conseguia, às vezes, porque ela tinha que viver o luto dela, assim mas como ela você sabia também. que eu estava ali. Sim. Falei, estou aqui. Às vezes eu não conseguia entrar no coração dela, acessar o coração dela. Mas a gente orava e falei, estou aqui com você e vamos passar juntos, né? E porque essa é uma questão, e na vida pastoral a gente passa muito por isso, né? Um vivendo a alegria, um vivendo a chegada e o outro vivendo a partida. E vivendo a perda, É o ciclo, né, da vida, né, que a gente então, passa. A gente passa por isso, né? Eu fui sentir lá na frente. Alguns anos depois que eu fui sentir, eu lembro que tinha festas infantis, né? Às vezes nós éramos convidados, porque os amigos com filhos, né? Sim. No começo não, mas depois, aí passou. A Simone já não se incomodava mais, já estava mais curada. Aí eu que passei a... Eu, às vezes, tinha festa infantil que eu não conseguia ir, às vezes eu não conseguia ficar. Eu chegava para ela e falava, preciso ir embora, eu não estou conseguindo ficar, porque tá mexendo. O seu foi um efeito tardio, meio que rebote, tardio, né? Porque também a chegada do filho vai levar aí, ele vai chegar com 16 anos, né? São depois de 16 anos de casamento que nosso filho vai chegar, né? Então é muito tempo, né? Sim. Então eu fui sentir isso depois. Sim. E só um parênteses aqui que eu acho também legal a gente falar. Outro assunto que a gente também não fala muito, além da adoção, é a questão do luto, né, na perda gestacional. Quase não se fala do luto que as mulheres passam, porque é um luto invisível, né? Porque quem passa por isso... Ele é diminuído. É a mulher, diminuído, esquecido, diminuído. não é falado, né? Porque assim, você não viu um bebê, você não pegou o seu bebê no colo, você não... Mas, na verdade, houve uma expectativa. Sim. E, assim, tá dentro de você, independente de você ter um bebê com uma gestação de 9 meses ou um bebê um mês, você vai sentir... E a gente partindo, né, do conceito do princípio bíblico, a vida, ela começa na concepção. Sim. Então, assim, a gente... No hebraico Nefesh Hayah, que é alma vivente. Então, assim, então, já nós... é um ser concedido por Deus, né? Sim. E já tínhamos dado nome também, Isso. né? E nós nos tornamos mães na concepção. Eu acredito nisso, né? Eu penso nisso. assim, então quando a gente perde um bebê, a gente já é mãe. A gente perdeu um filho, né? Exato. Mas aí é um assunto que eu acho que a gente também tem que começar a falar sobre isso e respeitar as mães que passam pelo luto da perda gestacional, minimizar né? aquela dor, né? Não minimizar, não deixar de lado, né? E acolher realmente essa mulher. Então... E aí a gente caminhando aqui, houve a segunda perda. Aí depois de 4, eu sou ruim de datas, ele é melhor de datas, mas depois de 4 anos, e aí assim, os médicos eles dizem assim, é normal você perder um filho, até 3 abortos é normal. Isso pra mim não entrava, porque o normal pra mim é uma mãe sair com o bebê no colo do hospital e não você perder. Mas eles não investigam, assim, geralmente na primeira perda. Na primeira vez, né? E aí, então, nós fomos pra segunda. E na segunda, eis que... e assim...
nesse período todo eu tive uma luta com Deus, assim, acho que hoje as pessoas às vezes se escandalizam quando eu falo isso, mas eu tô falando de verdade. E eu acredito que para Deus isso também não tem problema, porque eu vejo Deus como meu pai. E os Salmos nos ensina isso, né? E a gente briga com os nossos pais de vez em quando, né? E aí eu briguei muito com Deus. Isso eu queria te perguntar. Você teve muito essa questão mesmo sua com Deus, né? Sim, de achar que ele não ouvia a sua oração, que você queria muito ter filho. De falar assim, olha, um dia o senhor vai ter que me explicar isso, porque eu não tô entendendo, eu não entendo. E eu vou precisar de uma explicação. E eu tava nessa luta com Deus. E aí veio a segunda gestação e a segunda perda. Aí vocês perderam o segundo bebê. Perdemos o segundo Aí bebê. a gente parou. A gente parou e decidimos deixar quieto, né? Deixou a questão quieta. E aí a gente foi trabalhando e sempre servindo, né? E essa segunda perda, desculpa só entrar um pouquinho, pastor Flávio, foi o processo de curetagem de novo? Não. Aborto espontâneo? Aí já foi um aborto espontâneo. Sim. Nós tínhamos acabado de voltar do hospital com um beta positivo. E aí eu cheguei em casa e aí eu comecei a ter sangramento. E nós voltamos pro hospital. E aí, quando eu cheguei lá, o médico falou, olha, não tem mais nada. Olha só. Já tinha, duro, né? já. Mas eu também vejo como um cuidado de Deus. Porque eu sofri tanto na primeira curetagem. Porque você toma uma medicação, e aí você passa uma noite no hospital, você passa com cólicas, com contrações, com... E sozinha, né? E sozinha, porque na época o Flávio não pôde ficar comigo. Então, eu vi também essa questão da segunda gestação ter sido, assim, espontânea, essa segunda... Perda, né? Ser espontânea, assim, como um cuidado de Deus. Sim. Assim, Deus disse, olha, ela não vai suportar Precisar se eu passar de novo. permitir que ela passe por isso O primeiro de novo. foi com 6 semanas. O segundo também. E o segundo também. Entre 4 e 6, né? também. Sempre no exame vem entre 4 e 6, né? E aí, após Foi essa bem perda, idêntico. vocês resolveram investigar ou deram um tempo? Ainda investigamos. Aí fui trocando de ginecologista, né? Trocando de médico. Eu lembro de algumas coisas, Simone lembra de outras, né? Mas eu lembro de um outro médico que nós fomos, também especialista, indicado pela ginecologista dela. E eu lembro nós levamos assim, era uma caixa, não era uma pasta, era uma caixa com exames, muitos exames de vários anos, recentes, antigos. E ele passou alguns minutos ali, quase uma hora olhando os exames, na nossa frente olhando os exames. E eu lembro claramente, assim, ele dizendo no final, falou, eu terminei de olhar, olhei, eu não desconfio do médico anterior, do doutor, mas ele falou, eu não vejo nada aqui, né? E claro, né, a trombofilia, né, enfim, mas ele falou, não vejo nada. Nesse momento ela já tinha descoberto a trombofilia? Já. Mas aí nós fomos para uma segunda opinião, né, aquela coisa. Ele falou, o que eu sugiro para vocês tirem férias, desencanem e vão viver e continuem acreditando e tal, né? E assim foi. Também outro parêntese aqui, porque nem todo mundo hoje já ouviu falar sobre trombofilia, né? Trombofilia é uma condição, leiga aqui falando, tá, gente? Eu não sou médica, mas eu também tenho trombofilia. É uma condição do nosso organismo, não é só mulheres, do nosso organismo formar trombos, né? Trombos, coágulos. Então, assim, na gestação, o que pode acontecer é esses coágulos se formarem na placenta, por isso a perda gestacional. Durante a vida, trombose, né? Trombofilia, isso é uma condição do nosso organismo de formar esses coágulos. E aí agora a gente precisa fazer uma pausa aqui, vamos chamar o intervalo e a gente já volta com a chegada do Heitor. Toda terça, às 8 da noite, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP no Maternidade na Real, educação dos filhos, fé e todos os temas que fazem parte dessa fase especial estão em pauta num programa cheio de amor. Horário alternativo ao sábado às 10 da manhã. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária.
De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus, lições da Bíblia e aplicações práticas para a sua vida. Horários alternativos de segunda a sexta, às 6 da tarde e 11h30 da noite. E aos domingos, às 7h30 da manhã, 12h30 e 8h30 da noite. Vida Devocional, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 2h30 da tarde, tem gente cuidando de gente no Capelania. Helenivação conta as histórias de pessoas que dedicam sua vida ao cuidado com o próximo, testemunham o Evangelho e levam as boas novas. Horários alternativos às segundas, à 1 da tarde, sábados, às 6 da manhã e domingos, às 3 da tarde. Capelania, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Conversa da Tarde. Toda segunda, às 2h30 da tarde, você é o nosso convidado da nossa roda de conversa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia de forma leve e descontraída. Teologia, dicas e literatura de qualidade. Horários alternativos às sextas, à 1 da tarde e aos sábados, à 1h30 da tarde. Conversa da Tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. É isso aí, pessoal. A gente está de volta hoje com esse tema Precisamos Falar de Adoção. E a gente está com esse casal aqui especial, o pastor Flávio, que trabalha comigo lá na Sociedade Bíblica do Brasil. Faço questão de dizer isso. Por quê? Porque a gente conhece essa história de perto. E a gente conhece o tão sonhado e querido Heitor, que é um queridaço super agitado, assim como o Davi, 440 volts, né, Simone? É isso Mas aí. fala pra gente, assim, como é que entrou no teu coração a questão da adoção já depois da segunda perda da gestação lá? Eu fui um dia ministrar numa igreja e depois da ministração uma irmã orou por mim. E aí no momento que ela estava orando por mim, ela orou para que Deus me desse filhos. E ela, no meio da oração, ela falou filhos adotados. Olha só. Porque existem crianças que precisam de um colo de mãe e a Simone tem um colo de mãe para dar. Ela orou assim? Orou assim. Olha só. E essa frase entrou no meu coração. E aí eu compartilhei com o Flávio. Aí depois nós vimos ainda a questão de tentar fazer uma inseminação artificial. Só que quando eu já cheguei na inseminação, meu coração já dizia, eu não quero isso aqui. Eu quero dar um colo para uma criança que precisa de colo. Olha só. Se Deus quisesse me dar uma criança gerada por mim, Ele poderia ter me curado, Ele poderia ter sustentado as minhas gestações. E isso não se deu. E aí conversamos com o Flávio, nós oramos, isso também entrou no coração do Flávio. E aí nós demos o passo, né, amor, de procurar o Eu sempre fui muito prático, assim, né? E aí quando aconteceu, eu lembro até hoje, né? Simone virou e falou assim, vamos adotar? Eu falei, vamos. Na hora, assim, eu falei, vamos. E no dia seguinte, não sei se isso era uma sexta, era uma quinta, mas acho que no primeiro dia seguinte eu já estava no fórum. Nós moramos na Zona Leste, né? Então foi no Fórum da Penha. Então eu já estava lá pegando as informações, o que precisava para a gente poder dar entrada, né? Então, mas uma coisa importante, bem rapidamente, isso é uma particularidade muito grande, né? Então, os casais que decidem pela inseminação, pelas tentativas, né? Mas, então, são histórias particulares, né? A nossa ideia é que quem está nos ouvindo, né? Vocês que estão nos ouvindo, possam se abrir à possibilidade, né, da adoção, que é um assunto muito bíblico, né? Que é algo que está no coração de Deus, né? E que mexe muito com a gente. Mas eu lembro que o coração da Simone, ela fechou, ela falou, não vou fazer, paramos aqui, eu A inseminação, quero adotar. né? A inseminação. O coração dela Então a se abriu gente fala totalmente isso para com adoção. muito cuidado, sim. né? Porque há casais
que querem, estão no processo de inseminação, de tratamento. Mas que possam estar abertos e não fechados. Olha que né? interessante. Que se abram para essa possibilidade, que é uma experiência fantástica. É uma bênção realmente, E que é uma né? experiência bíblica, né? Porque, como a gente falou no início da devocional, o nosso Deus é o Deus da adoção, né? Sim. E não há amor sem risco, né? Então a gente decidiu, né, por amor, correr o risco, né? Da mesma forma que a gente gera e esse filho que nasce vai ter a sua história, vai fazer o seu caminho, né? Claro. Sim. E vai fazer as suas escolhas. Então, da adoção é da mesma forma. Mas né? a gente também não pode dizer que vocês também geraram o Heitor, né? Sim. Desde o dia que você foi ao fórum, toda a Sim. documentação, o período de espera, processo. quantos anos de espera, foi um período de gestação, Mais né? longo, Até a né? chegada dele. A gente brinca que foi uma gestação de Sim. 3 anos e meio. Que foi o período que o Heitor, sim. da entrada, do período que nós demos entrada no fórum até a chegada do Heitor foram 3 anos e meio. 1 ano para você entrar na fila, e tem cursos, tem entrevistas, tem visitas, Palestras, tem palestras. com promotor, com juiz. E depois que você é habilitado, aí você tem, nós tivemos no caso 2 anos de espera. Até que um dia... E uma coisa que é importante, antes de chegar assim também, tem muitos mitos, né? E é importante também desfazer alguns, né? Então dizer que o nosso processo, por mais que para quem já estava há muito tempo querendo esse filho, querendo, né, essa paternidade, então é claro que 3 anos e meio é muito longo, né? Mas assim, nós vimos um sistema que funciona. É um sistema que funciona bem. Nós vimos o esforço da vara da infância, do promotor, do juiz da vara da infância, como é um esforço verdadeiro, né? De cuidado, de proteção. E todo esse processo que nós passamos foi importante para a gente amadurecer. Quando nós chegamos no processo, pastor Vinícius Michele, a gente querendo adotar irmãos. E nesse processo eles foram ponderando com a gente e falaram, será que cabe irmãos na história de vocês, no dia a dia de vocês? Eles vocês são pastores, vocês viajam, vocês passam muito também tempo como casal, fora. Né? Vocês já estão com essa idade, nesse momento de vida, né? Será que não é melhor um filho nessa idade aqui e tal? Então eles foram, inclusive, instrumentos de Deus para trabalhar a adoção. Tem outras questões, né? Por exemplo, vamos ver que criança que cabe, né, na vida de vocês, nesse filho. E eles deixaram a gente muito à vontade. Então, assim, vocês aceitam uma criança soropositiva, negativada, não negativada, com deficiência grave, leve, né? Então eles foram colocando pra gente, deixando a gente muito à vontade. E aí a gente foi indo dentro do nosso limite, né? Então nós deixamos o sexo da criança em aberto, a idade nós limitamos aí entre 0 e 3 aninhos, a cor nós deixamos em aberto, né? Por uma questão de princípio do evangelho, né? De princípio bíblico, e deixamos essas questões em aberto. Algumas coisas nós fechamos, né? Falou em relação a sífilis, né? Pode ser negativado. Falar que a gente consegue, aqui está dentro do que a gente... Sim, claro. Né? Então isso também, esse processo é importante, é uma construção. E a vara da infância, né, do fórum foi extremamente importante para deixar a gente sem sentir culpa, né? Sim. Porque parece que não era entrar numa prateleira, num supermercado e escolher, não é isso, né? Eles abraçaram vocês e conduziram a esse momento. Eu colocava no meu coração, a gente conversava, falei, aí fechamos. Falou, o dia que o fórum ligar, nós não vamos pro fórum para ver se eu vou ter empatia, se eu vou gostar da criança que eu vou ver, que eu vou sentir um negócio, não. Vocês iriam para buscar o filho de vocês, nosso filho. Exatamente. E foi isso que aconteceu. E conta pra gente, como foi o telefonema, o e-mail, como foi que vocês receberam o Heitor? Você conta melhor. Nós estávamos trabalhando, ele na igreja, né? E eu estava no meu trabalho. E aí já estava fazendo hora extra, já era 8 horas da noite. E aí abriu minha caixa de e-mail, na época eu trabalhava com treinamento, abri minha caixa de e-mail, chega lá, um e-mail do fórum, eu quase morri
ri. Eu falei que ali foi o meu parto. Porque eu chorei, eu gritava, meu Deus, o meu filho tá chegando. Eu sacudia o amigo do lado, você tá entendendo? Meu filho chegou. E aí os amigos de trabalho, o que a gente faz? Tem que ligar pro fórum, o que a gente faz? E aí, O desespero de um parto mesmo, né? Parto. E no dia seguinte, então, nós entramos em contato com o fórum e nós fomos conhecer o Heitor. E ele estava num abrigo muito perto da nossa casa. Era muito perto. Passei lá várias vezes, assim. E ele lá dentro, eu não sabia. E ele já quando nós demos entrada, ele é de 16, né? Ele nasceu em 16, nós demos entrada em 14, né? 2014. Então ele nasceu 2 anos depois que nós demos entrada no processo, né? E aí ele foi para esse abrigo muito próximo e tal. E aí nesse dia nós fomos, né? Vimos uma foto dele, uma foto bem ruim assim, não dava para ter muita ideia assim, né? E aí nós fomos, e aí chegando lá, né? Prepararam ele, né? Ele estava todo trocado, todo arrumado. Que ele era um bebê, né? Ele tinha 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Ele vai recém-nascido pro abrigo, né? Aí acontece a destituição do pátrio poder. Então ele vai para adoção, né? Fica na tutela do conselho, né? Da vara da infância. Né? E aí quando a gente conhece ele tá com 1 ano e 7 meses. Bem, não sei se dá tempo. Dá. Ele, antes de nós, ele teve... É importante para quem está nos ouvindo, e muito importante para você. Então ele passou por uma experiência com outro casal. Esse outro casal, durante 30 dias, né? Que para criança é bastante, ficou com ele, né? Conheceu famílias. Aproximação, né? Aproximação. E depois de 30 dias, esse casal decide não continuar, né? Então, por alguns motivos, né? E isso é muito ruim, mas isso acontece com muita frequência, por conta dos mitos, por conta de você esperar o filho perfeito, o filho que não chora, que não faz birra, que não te afronta, né? Então, às vezes, por isso que é um trabalho que tem que ser bem feito, mesmo com os casais, com os pretendentes à adoção, mas que é importante. E o que acontece? Depois desse período, a assistente social, a psicóloga, deram um período de 6 meses para ele trabalhar esse luto dele, e depois de 6 meses nos chamaram, né? Então, o Heitor também passou Porque teve que haver ali uma desconexão emocional do primeiro casal que tentou adotá-lo. Né? Então seria como se fosse também já uma segunda rejeição, né? Sim. Então, e aí nós fomos, né? E aí quando nós fomos, aí foi dando tudo certo, já perceberam, né, da gente e tal. E aí, E foi muito engraçado, porque Foi amor à primeira vista, né? Foi, eu falei, Deus, como vai ser isso? Porque as mulheres que têm filho, elas dizem assim, é um amor incondicional, porque quando o médico me mostra, eu falei, gente, como vai ser isso? É uma criança, será que eu vou amar? Será que eu vou conseguir? Os medos. E aí quando nós chegamos no abrigo, a coordenadora do abrigo estava com ele no colo e falou assim, Heitor, esse daqui é o seu papai e a sua mamãe. Olha só. E aí ele já estendeu o braço, já foi pro colo do Flávio, e ali eu já me apaixonei por ele. Ali ele já era meu filho. Olha só. É algo assim que a gente não consegue explicar. Mas é um amor de Deus pela minha vida. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu não preciso te responder questionamento nenhum. Porque você nasceu para ser mãe do Heitor. Olha e o aí. Heitor nasceu para ser o seu filho. Olha aí. E ali, todo o questionamento morreu ali. E ali, a partir dali, eu fui todos os dias. Porque você tem um período de aproximação com a criança. Eu fui todos os dias e... Dava almoço. Dava almoço. E chegou num determinado momento que as crianças brincavam no parque e o Heitor não estava mais brincando no parque. O Heitor estava grudado na grade, olhando na rua para ver se eu ia chegar. Olha só. Chegou num ponto que eu ia embora e o Heitor começou a ficar doente. Tinha febre. Ele tinha porque a Simone ia embora. Chegou uma época que o Heitor ele não queria mais sair do meu colo. Ele saía, eu tinha que sair escondida do abrigo porque ele chorava. E aí foi um processo de 1 mês. Claro que me assustou, porque às vezes ele fazia uma birra e eu falava assim, o que eu faço com essa criança agora? Porque
ele tá fazendo birra, eu brigo com ele, eu não brigo, mas eu já sou a mãe dele, como que eu faço? Então, foi um processo de descoberta. a ser mãe também, né? Eu fui, porque assim, uma mulher que gesta, ela tem 9 meses para se preparar. Se preparar para receber Eu a recebi criança. um e-mail, conheci uma criança que já andava, já comia, já corria, já falava, já tinha vontade própria, Já. não que bebê não tenha vontade própria. Sim, Mas sim. o Heitor tinha. Vontade, ele hoje tem ainda. E foi esse processo de construção, mas todos os meus medos, será que eu vou amar, será que eu vou gostar, será que não sei o quê, morreram ali quando eu olhei pra carinha. Aquela oração daquela irmã foi respondida finalmente quando vocês tiveram esse grande encontro ali. Sim, E aí o Heitor nasceu na vida de vocês, não é nasceu. isso? E aí, Flávio, o que eu tenho para dizer, inclusive para o público aqui que nos assiste, porque foi uma encomenda tão perfeita, que isso a gente brinca lá na SBB e fala, gente, o Heitor é a cópia do Flávio. É a cópia. É igualzinho, É a cópia, parece que foi igual. encomendado mesmo, é a cara do Flávio. Mas a eles são- Simone- fisicamente eles são muito parecidos. Mas vamos isso é falar que muito foi, legal. né? Porque vocês entraram com o processo, Mas né? foi dia uma oração dela também, 2014 e Ah, é? 2016. Foi uma Ele oração da nasceu. Simone. Deus Explica falou esse assim: negócio vou aí, como é que foi essa formar o oração? Heitor para ser o filho do Flávio e da Simone, gente. Uma das coisas que quando eu comecei a perceber que eu não ia engravidar ou que eu tinha esses medos, eu falava assim, Deus, eu não vou ter um bebê com a cara do meu marido. Deus, eu queria um neném de cachinho, eu queria um neném moreninho, um gordinho que parecesse com o pai. E eu chorava e eu orava muito. E não é que ele nasceu a cara do pai dele? Gente, Ele é é a a cara cópia do do Flávio, é a cópia do Flávio. Eu acho que quem tá em casa viu a foto dele. Nós Vocês mandaram as nós fotos, mandamos né? foto dele. Se fosse gestado, não seria tão igual. E o pessoal brincava, né, na igreja que eu estava na época exercendo o ministério pastoral, nesse período de a gente pegava ele para passear, para ir para casa, né? E aí levamos ele para a igreja, para o culto e aí teve o Adilson, né? Lembra até hoje, o Adilson me chamou assim de canto e falou, ô pastor, chega aí, fala a verdade. Fala a verdade aí. Fala a verdade, você contou uma história para Simone, Conta né? essa história Mas você direito. deixou a criança lá. Esse menino é seu mesmo, de tão parecido que era. É muito Gente, igual. E continua, né? Eu achei que vai mudando, mas continua, Não, né? é Parece que tá muito igual, mais, né? Flávio. Mas é inacreditável outra coisa. O tempo voa nesse programa e a gente precisa chegar aos próximos quadros. E aí, quem sabe, a gente vai trazer vocês de volta num outro momento. Ou, como eu já tenho compartilhado aqui com o pastor Flávio, quem sabe esse é um assunto para a gente trazer na nossa igreja, talvez aí num congresso, num simpósio, conferência sobre a adoção. Hashtag fica a dica aí para a nossa própria Sim. igreja. Pensar nesse assunto. Precisamos falar sobre adoção nas igrejas, mais vezes. Mas, Michele, os nossos próximos quadros, por Sim, favor. vamos para o nosso quadro Dica de Casal. Dica de casal. Agora esse casal aqui maravilhoso vai deixar uma dica para vocês sobre esse assunto mesmo, né? Sobre adoção, sobre o coração, a paternidade, a maternidade na adoção. Fiquem à vontade. Nossa, a gente pensa, né? Mas assim, esteja aberto. Você, casal, você mulher, você marido, esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, né? Eu acho que eu poderia estar até hoje frustrada, eu poderia estar até hoje chorando, brigando com Deus, mas quando eu ouvi a voz de Deus, eu abri o meu coração. E hoje eu recebi o maior presente que o Senhor poderia me dar, que é a vida do Heitor. Então, não se feche dentro daquilo que você quer ou daquilo que você acha o correto, né? Mas abre o seu coração para aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua família, para a vida dos teus filhos, né? Ele sempre tem o melhor para nós. Amém. Isso aí. Muito bom. Pastor Flávio. Acho que a minha dica, e são 22 anos juntos, né? Minha dica é dizer para você que casamento é um processo. Então, marido, esposa, não abandone o processo. Permaneça no processo que é o seu casamento.
Saiba que essa pessoa que está ao seu lado é instrumento de Cristo para te aperfeiçoar, é instrumento de Cristo para matar o seu ego, é instrumento de Cristo para te fazer melhor, para te tornar mais parecido com Cristo. Então, casais, permaneçam no processo, orem juntos, busquem a Deus juntos e conversem sobre todas as coisas, ouçam o coração um do outro também, que é muito importante. E aí, com certeza, vocês terão vida longa e vida feliz no casamento de vocês. Muito bom. E assim a gente consegue seguir em frente pensando nessa questão da adoção e tudo mais. Mas eu queria só fazer um parênteses aqui rapidamente, porque eu e Michele, a gente também teve 2 perdas gestacionais. E de repente você está nos assistindo aí e perdeu a gestação, perdeu o bebê. E uma coisa que um amigo da SBB lá do Rio de Janeiro, pastor Renato, grande amigo, quando a gente perdeu a 2ª gestação, ele falou assim, olha, Deus está cuidando da vida de vocês e Deus, inclusive, está cuidando dessas crianças que vocês acham que vocês perderam, mas elas estão com Ele, né? Porque filhos a gente não perde, filhos a gente entrega para o Senhor. E aí ele disse assim, um dia, lá na eternidade, quando vocês se encontrarem com o Senhor vai apresentar esses filhos que Ele guardou com Ele. Amém. E eu creio nisso. Eu também creio. E eu creio na vida de vocês. Deus vai apresentar isso. Esses 2 filhos. Os nossos filhos. Os filhos. A gente vai conhecer esses filhos que estão... 3 filhos, né? São 3. 3 filhos. 3 filhos. 2, né? Sim. Muito bom. Mas é isso. Michele. Vamos ao nosso próximo quadro. Eu ainda digo sim. Eu ainda digo sim. Muito Nosso bom. quadro que a gente adora, corações na tela. Já falei que a gente tem que pedir pro pessoal da nossa técnica para poder subir os corações aí. Mas você no YouTube pode apertar o coraçãozinho aí para subir Michele. Aí, né? Boa. Faz de conta, pastor Flávio, que ó, tá rolando a primeira música de vocês, a música romântica. Aliás, a voz dele é parecida com Barry White. Eu lembro. Barry White, aí a música romântica e tal. A gente nem tá aqui. Por que vocês ainda dizem sim um pro outro? É isso aí. Eu ainda digo sim para você, Simone, meu amor, porque eu disse que eu ficaria com você. Foi o que eu disse lá no nosso casamento, foi o que eu prometi. E para mim é uma alegria, né? Você é a minha melhor parte, sim, né? Você é instrumento de Deus para me aperfeiçoar e para me tornar cada dia melhor, né? E continuo sendo imperfeito, mas você tem sido instrumento de Deus na nossa família e tem abençoado muito a nossa família. Por isso eu continuo dizendo sim. Aí. Pode dar um beijinho? Ou só depois? No final. Faz a sua declaração aí. Mas é bom, beijar é bom. Vai lá, diz aí, Simone. Amor, eu continuo dizendo sim para você todos os dias, porque eu vejo em você um resultado de uma oração que eu fiz. Resposta de uma oração que eu fiz há 22 anos atrás. Você é um homem de Deus, você é um homem comprometido com o Senhor, você é um homem que se compromete a cada dia comigo, com a minha família, com o nosso filho. Você é o meu melhor amigo e eu te amo. E eu vou dizer sim para você todos os dias da minha vida. Aí, bom demais. Agora pode beijar, gente. Aí, coisa linda. É isso. Muito bom, muito bom. Coisa linda, a gente né? chega ao final do nosso programa, praticamente. Mas antes tem a dica literária da editora Ezion.com.br. Segura essa dica aí para o seu casamento. Vamos à dica literária de hoje. Fortalecendo o casamento nos momentos difíceis. Isso é o que o autor do livro Eu Ainda Digo Sim propõe. Começando juntos, você descobre que a imperfeição vai além do pecado. No momento em que você reconhece uma situação como errada, qual a resposta ideal? São nos momentos difíceis que os nossos pensamentos e ações em relação ao outro determinam se o casamento irá persistir ou vacilar. Como responder aos desafios diários dentro de uma família, de acordo com o que a Bíblia diz? Adquira já seu livro no site editoresion.com.br para estudar mais sobre o assunto. É isso. A editoresion.com.br é sua editora missionária. Toda vez que você adquire um material,
100% do lucro da Editora Ezion vai para a missão da nossa igreja. Perfuração de poços, plantação de igreja, cestas básicas e sustento da obra missionária. Mas é aquela hora que a gente diz, como, Michele? Acabou o nosso programa, né? Infelizmente passou tão rápido. Verdade. E tinha tanta coisa para conversar. Mas a gente vai pedir aqui para o nosso pastorzão, esse amigo, o pastor Flávio, e é um momento que a gente, inclusive, agora se une em oração por aqueles que nos assistem, os casais que estão aí. E se você se identificou com a história deles hoje e quer que o Deus de toda graça, que age na oração e responde uma oração, possa responder no seu casamento, nós vamos orar por você e com você agora. Pastor Flávio, por favor, vamos dar as mãos aqui e faça uma oração por nós, pela nossa igreja e por aqueles que nos assistem, por favor. Pai, nós te bendizemos, porque sem Cristo nada podemos fazer. Tudo que somos, Senhor, é por causa de Cristo. Pai, eu te peço, continua abençoando a obra do Senhor, feita, Senhor, neste lugar. Amém, Jesus. Abençoa a vida do pastor Arival e toda a equipe pastoral. Por favor, Senhor. Pastor Vinícius, Michele, a condução do Bem Casados, esse programa que tem alcançado o Brasil inteiro, fora do Brasil, além das fronteiras, tem abençoado casais, famílias, filhos, Pai. Que o Senhor continue abençoando a casa deles, amém. O Tiago, o Davi, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, todos aqueles que o cercam. Amém. Senhor, aqueles que nos ouviram hoje, que o Senhor os abençoe. Quantos casais vivendo às vezes crises, Senhor, pela não gestação, pela não chegada do filho, pelas frustrações, Senhor, impostas pela vida, Pai, por questões, Senhor, que chegam, Pai, não planejadas, mas a vida é assim. Mas que esses casais possam encontrar em Cristo, possam encontrar em amigos, apoio em ministérios, em suas igrejas, em seus pastores, ó Pai, condições de caminhar, condições de pensar em novas possibilidades, Senhor. E hoje nós falamos aqui de uma possibilidade bíblica, uma possibilidade real da paternidade por meio da adoção, Senhor. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos corações dos casais. São maridos que muitas vezes têm tentado convencer suas esposas, esposas que têm tentado convencer os seus maridos, mas que não seja por força e violência, Pai, mas que seja pelo Teu Espírito Santo, Pai. Assim oramos agradecidos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. E fique ligado na programação da IPP-TV e até o nosso próximo Bem Casados. Deus abençoe, Tchau, pessoal. tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz.